Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande videoaula. Hoje uma legislação específica, que trata especificamente de dois assuntos, né? Trata do assunto de atendimento prioritário e de acessibilidade. Professor, atendimento prioritário, ou seja, imagina-se uma fila de banco, né? Então, atendimento comum, a pessoa entra na fila comum, tá? O atendimento prioritário vai ser um atendimento prioritário, diferenciado e imediato, né? Na hora, diferente, não entra na fila comum. Esse atendimento prioritário. Essa lei trata também da acessibilidade, né? Proporcionar acesso de forma igualitária a todos, né? Em especial aqueles que têm aí, são portadores de deficiência física, deficiência ou tem alguma mobilidade reduzida. Bacana? Através do decreto 5.296 de 2004, né? Professor, vamos lá, aqui está o decreto de 2 de dezembro de 2014, e esse decreto aqui. Aí vem a palavra, professor, ela regulamenta, né? Regulamenta as leis, né? Então, o decreto, preste muita atenção, tá? Então, o decreto, olha só, ele vai regulamentar, tá? Ela vai regulamentar. Professor, regulamenta o quê? Então funciona assim, ó. Primeiro vem a lei, tá? Essa lei aqui, ela vai criar o quê? Olha aqui, ó. Ela vai criar direitos, né? Tá? E vai criar o quê? Obrigações. Obrigações, tá? Somente a lei pode obrigar alguém a fazer alguma coisa, tá? Somente a lei pode conceder um direito. Então, a lei cria, né? E aí, professor, para o seu fiel exercício, tá? Do direito criado, da obrigação criada, né? Aí vem o quê? A figura de um cara chamado de decreto, né? Em especial, o decreto regulamentador. Ah, o decreto regulamentador. Ok? Bacana? Tranquilo? Então tá aí para vocês, né, o decreto regulamentador. Tá? Então, em via de regra, tá? Eu digo que 99% de todos os decretos, obrigatoriamente, tem um amparo aonde, né? Tem um amparo em uma lei, tá? Em uma lei. Tem um amparo. Ótimo, professor, né? Exceto aquelas condições de decreto autônomo, né? Professor, dá um exemplo aqui, né, professor, né? Por exemplo, né, a lei aqui, vou dar uma lei aí de acessibilidade, né? Ele criou direitos, né? Por exemplo, ele criou direitos aí à sociedade, né? Claro, o público-alvo, né? Que são as pessoas aí portadores de deficiência física, né? E de mobilidade reduzida, por exemplo, né? A lei criou aí o direito, né? O direito aí a assento especial para o transporte coletivo. Só diz isso a lei 10.098, só fala o transporte coletivo. Vem o decreto que vai tratar deste assunto também no transporte metroviário, coletivo, aéreo e assim por diante. Ou seja, ela amplia, ela trata. Então, esse é que é o trabalho do decreto, né? Então, o decreto ela vem regulamentar, ela vem fazer acontecer. Ó, fazer acontecer. Fazer acontecer, vai dizer como é feito, né? Professor, e a questão de obrigação? Sim, eu digo para vocês, né? Por exemplo, na lei, ela traz lá que a administração pública, que o Estado, o poder público, tem que fomentar. É uma obrigação, fomentar o quê? Fomentar o desenvolvimento da acessibilidade. Então, no decreto, traz a regulamentação do Programa Nacional de Acessibilidade. Então, está aí para vocês, essa estrutura para vocês entenderem. Professor, pela ordem. Então, se eu disse que todo decreto, vou dizer 99%, exceto os decretos autônomos aí, que nós temos essa figura do decreto autônomo de direito administrativo, né? Vem regulamentar uma lei. Professor, quais são as leis que serão regulamentadas aqui, né? Está aqui, ó, né? Quais as leis, né? Vamos lá. Primeira lei, né? Olha aí. A Lei 10.048, né? O que trata a Lei 10.048? A Lei 10.048 também tem videoaula gravada aqui pelo professor Luiz. Ela trata de quê? De atendimento, atendimento prioritário, né?
Professor, quem que tem direito ao atendimento prioritário? Por exemplo, os idosos acima de 60 anos, né? Pronto, bingo. O que mais, professor? Aquelas que têm deficiência, né, física ou mobilidade reduzida, lactantes, gestantes, né, lactantes, obesos, ou seja, a lei traz o público e como que se dá o público que tem direito o quê? Ao atendimento prioritário. Este decreto vai tratar desse assunto também, tá? Vai regulamentar, claro. Segundo a lei que vem estar regulamentando aqui, é a lei 10.098, né? A lei 10.098, ele trata do quê? Da acessibilidade. Aí, ó, acessibilidade. Acessibilidade, né? Bacana, né? Professor, o que mais, né? Então, essas duas leis, elas são, né, diretamente, expressamente regulamentadas por esse decreto, né? Então, pela ordem, eu digo para vocês, você vai lá, assiste a minha aula da 10.048, depois você assiste a minha aula da 10.098, né? E depois você assiste esse decreto que eu digo para vocês que vocês terão condições de acertar todas as questões de concurso, né? Professor, qual outra lei indiretamente que ela vem regulamentar, né? A lei aqui, 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Também ela traz aí várias regulamentações tocantes a essa lei. Então, muito importante esse decreto. Por isso que essa aqui é uma aula longa, né? A gente trata aí de vários assuntos, né? Atendimento prioritário, acessibilidade, nos detalhes. Bacana? Professor, o que você fez nesse exato momento? Eu expliquei para vocês qual é o trabalho do decreto. O que vai ser objeto da aula? Então, vai ser a regulamentação do atendimento prioritário, consagrado pela Lei 10.048, e a regulamentação da Lei 10.098, que fala da acessibilidade, ok? Bacana? Novamente, não querendo ser repetitivo, mas para te ajudar, se você ainda não assistiu a videoaula do professor Luiz da 10.048 e da 10.098, eu peço a gentileza e o favor de você parar o vídeo e ir lá assistir essas aulas. A 10.048 ela é pequenininha, né? E a 10.098, uma aula de 1h30. Assista essas duas leis primeiro, que aí você vai ter mais condições aí de você entender melhor. Bacana? Ok. Vem comigo. Vamos para a ementa, né? O que trata a ementa, né? A ementa trata o quê? O objeto da lei, né? Do que trata essa lei? Qual é o assunto da lei, né? Ó, regulamenta as leis 10.048, atendimento prioritário. Ok? E dá prioridade de atendimento às pessoas específicas, né? E é 10.098. 10.098 trata da acessibilidade, né? Ok, 2.000 também, que estabelece normas gerais de critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências, né? Então, esse aqui é o objeto da lei, né? Aliás, da lei, do decreto, né? Do instrumento normativo, né? Ok. Professor, como é que o legislador aqui organizou essa lei? São bastantes assuntos, com certeza, né? Essa lei aqui, nós temos aí bastantes assuntos, né? E, sabiamente, eu particularmente, eu adoro quando eu sou professor aqui de legislação da LA Concursos há muitos anos, né? Há muitos anos eu sou professor aqui de legislação da LA Concursos, né? E toda vez que eu pego uma lei, que ela é toda ela organizada em capítulos, rapaz, eu fico super feliz. Por quê? Porque o legislador organiza a ideia da lei. Nesse exato momento, você já sabe qual que é o trabalho dessa aula, qual que é o trabalho dessa lei. A da aula é ajudar você na compreensão da lei. Qual que é o trabalho do decreto? Qual que é o trabalho do decreto? Regulamentar, fazer acontecer, dar em detalhes do quê? Da 10.098 e da 10.048, né? Ok, então ele fez o quê? Dividiu em capítulos. Pronto, em capítulos. Ó, gravem esse número. São quantos capítulos? 10 capítulos, né? São 10 capítulos aqui previstos, né? Então vem comigo. Disposições preliminares, capítulo 1º. O que trata as disposições preliminares? Trata aí, primeiro objeto da lei, o artigo 1º, qual que é o objetivo da lei, traz aí a parte conceitual. Ó, capítulo 2, fala do atendimento prioritário. O capítulo 2 diretamente está regulamentando o quê? Lá a 10.098, que é a lei, 10.048, que é a lei do atendimento prioritário, né? Ó, capítulo 3, condições gerais de acessibilidade, né? Então, condições gerais de acessibilidade. Então, ele vai começar aqui, nesse momento, tratar do assunto acessibilidade. Ou seja, conceitos gerais para toda acessibilidade. Vai trazer o quê? Os principais aqui, conceitos aí, né? E diretrizes da acessibilidade. Outro, 4, né? Implantação da acessibilidade. Ó, implantação, ou seja, como que a administração pública
né, como que o Estado, como que o poder público vai implantar essas condições gerais de acessibilidade, né? Então ele vem aqui, acessibilidade arquitetônica, né, nos projetos de execução arquitetônica e urbanísticas, né? Aí nós temos aqui 4 seções, né, condições gerais, que todos deverão obedecer, condições específicas, pontuais, da acessibilidade, da habilitação de interesse social. Olha que coisa interessante, né? Lá na lei 10.098, o legislador falou assim, um percentual das habitações aí populares deverão ser executadas já no formato para atender acessibilidade. Ok, professor, o formato, quantidade, não sei o que, detalhes, é o trabalho do decreto. Por isso que é importante você conhecer a lei, né? Seção 4, né? Acessibilidade dos bens culturais imóveis, né? Culturais imóveis. Bacana? Ok, isso aí, né? Tranquilo. Então vem comigo, né? Vamos lá, né? A lei aqui nós temos o capítulo 5, que fala da acessibilidade dos serviços de transporte coletivos. Lá na lei ele coloca transporte coletivos, mas não detalha, né? O detalhamento, a aplicação da lei, ela vai se dar, no transporte rodoviário, aquaviário, metroferroviário, ferroviário, coletivo aéreo, né? Então ele traz o detalhe de cada uma dessa especificação. A informação e comunicação, né? Ok, assunto tratado, ajudas técnicas, o Programa Nacional de Acessibilidade, que é uma obrigação do poder público, e claro, o capítulo 9 das disposições gerais, né? Já faço a primeira pequena retificação na minha aula. Eu disse inicialmente que esse decreto 5296 de 2004, ele tinha 10 capítulos, perdão, tem apenas 9 capítulos, né? Apenas 9, né? Ok? Pronto, né? Professor, o que você fez? Eu fiz uma introdução. Eu trouxe o aluno para a aula e para o assunto. Qual que é o assunto? Fazer acontecer a lei do acesso prioritário, 10.048. Fazer acontecer a lei de acessibilidade, 10.098. Então vem comigo, vamos lá. Vamos para o primeiro capítulo. Qual que é o primeiro capítulo? Disposições preliminares, né? O que trata normalmente as disposições preliminares? Sempre. Olha só, muitos anos eu sou professor de legislação, né? Normalmente, 99% dos casos, né? O primeiro artigo, qual que é o trabalho do primeiro artigo? Para trazer um reforço da ementa, o objeto da lei. Para que serve a lei? Então, qual que é o objeto desse decreto? É regulamentar, especificar, detalhar a Lei 10.048, que é do atendimento prioritário, né? E a 10.098, que é da acessibilidade. Pronto, pago aí o primeiro. Né? Disposições preliminares, né? Vamos lá, artigo 2º. Presta atenção aqui, né? Ficam sujeitos. Opa, professor, ficam sujeitos. O que significa isso, né? Ficam sujeitos, né? É quem está obrigado. Olha aí, obrigado, tá? A obedecer, né? Quem está obrigado, né? Olha aí, quem está obrigado ao cumprimento das disposições deste decreto, sempre que houver interação com a matéria nele regulamentada. Ou seja, né? Sempre que houver interação com a matéria nele. Sempre que houver, quando o legislador colocou sempre que houver, a intenção do legislador aqui foi o seguinte, né? Ele fez o quê? Fez uma ampliação. Tá? Uma ampliação. Então, toda vez, né, que você se deparar, tá? Por exemplo, um atendimento, tá? Você vai ter que obedecer os ditames desse critério, desse decreto, aliás, que é o prioritário, ok, né? Aí ele traz o quê? Alguns pontos específicos, né? Algumas situações, 4 situações, né? Ok, primeiro, detalhando, né? Lembre-se que os incisos faz parte do cabeça do artigo, né? Então, sempre que houver, né, a interação com a matéria nele regulamentada. Primeiro, o assunto específico, aprovação, né? Aprovação, e vou pegar aqui, bem como a execução. Olha aí. A aprovação, bem como a execução. O que você vai aprovar? Um projeto. Tá? Um projeto. Professor, eu quero fazer um bolicho, né?
Professor, o que é tal do bolicho? Para quem não sabe, eu sou cuiabano com muito orgulho aí, e eu prezo muito pelas tradições cuiabanas, né? Eu digo para você que bolicho é aquele pequeno comércio de secos e molhados que tinham, né? Então aqui na minha cidade aqui, eu peguei muitas épocas do bolicho, né? Era a época do bolicho, então que é um empreendimento, né? Um empreendimento lá de varejo, né? De comércio, né? Então esse bolejo, para ele funcionar, tá? Ele vai ter que ter o quê? Um projeto, né? Ele vai construir um bolicho, vai ter que ter um projeto. Projeto de quê? De natureza arquitetônica, vai ter que ter uma planta baixa, né? Ok. Então, esse projeto de natureza arquitetônica aqui, ó, deverá seguir o quê? O cumprimento deste decreto, né? Bacana, só arquitetônico? Não. Urbanística, né? Então, o bolichinho ali vai urbanizar uma praça pública, por exemplo, vai ter que seguir os ditames desse projeto, né? Comunicação e informação, né? Aí, ó, comunicação e informação, você aqui tem que entender aqui, né? Por exemplo, comunicação e informação ali, sinais em libras, né? Quando couber, né? Ou sinais em libras, ou braille, né? Informações em braille, né? Ó, de transporte coletivo, todo projeto de transporte coletivo vai ter que atender, tá? Transporte coletivo rol ampliado aqui, bem como a execução, não adianta só fazer o projeto, né? A execução de qualquer tipo de obra quando tem destinação pública ou coletiva, né? Então, todo e qualquer, olha aí, né? Toda e qualquer destinação pública, o que significa isso? Prédios públicos, né? Vão ter que atender, coletiva, né? O shopping center é público? Não, mas é coletivo. Está aqui, supermercado é público? Não, mas é coletivo, então vai ter que atender. Tá? Então vai ter que atender. Né? Então aí as autoridades vão ter que cumprir o decreto desse objeto. Né? Vamos lá. Então o artigo 2 é quem está sujeito, né, a cumprimento do decreto. 2, né? Inciso 2. A outorga, né? Ou seja, a outorga de quê? De concessão. O senhor dá um exemplo de outorga. Telefonia, né? Telefonia, energia, vamos colocar canais de comunicação lá que você liga no famoso 0800, né? Então você vai ter lá, né, um canal específico para atender os públicos aí, principalmente pessoas com pouca audição e assim por diante, né? Ó, permissão, autorização e habilitação de qualquer natureza. Então, trator de serviços públicos, outorga de quê? Anotem aqui, ó, serviços públicos, energia, telefone, água, saneamento e assim por diante, né? Ó, 3, aprovação de financiamento de projetos. Olha que coisa interessante, né? Com utilização de recursos públicos. Ó, recursos públicos. Então é o seguinte, recursos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, BASA, Banrisul, BRB e assim por diante. Tá? Atenção, setor bancário, isso pode ser cobrado, né? Então você quer montar o seu bolichinho, tá? E você não tem capital para isso, você quer montar o bolichinho, um artigo definido, né? Então você vai lá em um banco público, né? Vou colocar aí Banco do Brasil. Não, é muito difícil pegar dinheiro dos caras, conseguir empréstimo lá, né? Um Caixa Econômica, né? Ok. A instituição financeira é obrigada, antes de aprovar, verificar que se esse projeto está de acordo com o decreto. A aprovação de financiamento de projetos com utilização de recursos públicos, dentre eles os projetos de natureza arquitetônica, urbanística, os tocantes à comunicação e informação e os referentes ao transporte coletivo por meio de qualquer instrumento, tais como convênio, acordo, ajuste, contrato similar. Então é o seguinte, aprovação de financiamento com recurso público, tá? O órgão público, a instituição financeira que vai conceder, é obrigada ao quê? Somente pode autorizar se está de acordo com essas regras, né? Ok, bacana, para fazer acontecer. E finalmente, né, outra pessoa que está obrigada, né, a concessão de aval da União, né? Professor, concessão de aval da União, aqui é empréstimo? Não, não é empréstimo, aqui é concessão de aval, né? Por exemplo, a Prefeitura de Cuiabá, né, ela quer pegar um recurso aí internacional, pode, só que o prefeito vai ter que bater muita perna em Brasília, né, muitas autorizações aí, vamos supor que ele conseguiu, tá? A autorização. Só que é o seguinte, lá a instituição de multicrédito internacional exige um aval da União, um avalista, né? A União vai entrar com o dinheiro? Não, vai entrar com um aval. Então é o seguinte, prefeito, prefeitão, você quer? Eu vou avalizar. Só que União, eu só posso avalizar depois que analisar seu projeto e o seu projeto está de acordo com o decreto 5296. Ah, professor, aumenta a burocracia. Com certeza, né?
Então, a concessão de aval da União na obtenção de empréstimos e financiamentos internacionais por entes públicos ou privados, né? Bacana. Então, todos esses aqui estão obrigados ao quê? Estão obrigados a obedecer os ditames do decreto, ok? Artigo 3º, vem comigo, né? Professor, o que aconteceu, né? O agente público, ele não cumpriu, ele tinha obrigação, estava sujeito, né? Vai ficar por isso mesmo? Não. No seu artigo 3º do decreto, ele traz expressamente o quê? Então, o artigo 3º, qual que é o trabalho do artigo 3º? Ele fala da responsabilização, ó, responsabilização, tá? De quem? De quem? Daquele que tinha obrigação de fazer e não fez. Serão aplicadas sanções administrativas, né? Professor, o cara é servidor público federal, né? Sujeito à lei 8.112 de 90. Pau nele, né? Pau nele. Ele vai o quê? Ele vai ter que estar descumprindo o seu estatuto, porque lá no estatuto tem lá um dever, que ele tem um dever de quê? Um dever de seguir todas as legislações, inclusive essa aqui, né? Então é administrativa, ó, civil, né? Causou prejuízo à sociedade, então ele vai responder, ó, civilmente, né? Penal, né? Aqui, práticas de contravenções e crimes, né? Olha aí, ó. Crimes, né, penalmente, em especial lei de improbidade administrativa, né, cabíveis, previstas em lei, quando não forem observadas as normas desse decreto. Então é o seguinte, o agente público e todos aqueles que são operadores, né, eles deverão seguir, né, por exemplo, né, vamos colocar aqui um caso de um banco, né, vamos colocar aqui no caso do, vai lá, BRB, né, Banco de Brasília, né, um agente público, um escriturário, concedeu o empréstimo, autorizou, tá? E não cumpriu o decreto. Então, esse cara aqui, ó, ele vai responder administrativamente no banco, né? Uma sindicância no banco, né? Se causou, com certeza, vai causar, ele vai responder pelo dano causado, né? E, claro, ele vai penalmente, né? Penalmente, em especial, improbidade administrativa. Pronto, olha a obrigação que você tem que saber das leis. Então, o artigo 3º ele trata o que? Da responsabilização. Professor, o que eu tenho que levar para a prova? O que pode cair desse assunto do artigo 3º na prova, né? O que pode cair nessa prova vai ser o seguinte, né? O que pode cair dessa prova para você é o seguinte, tem que saber que o agente público aqui, seguindo a regra do direito administrativo, ele vai responder administrativamente, civilmente e penalmente, né? Na prova, já canto para você a questão que o cara vai excluir o penal, né? Vai excluir o penal. Bingo, 10, ok. Pago o artigo 3º, vamos para o artigo 4º, né? O artigo 4º está trazendo o quê? Ele quer o quê? Aqui um instrumento de controle social, né? Um controle social. Para quem que interessa, né? Isso eu expliquei para vocês lá, né? Ó, em especial aqui, ó, a 10.098, né? Tá? A 10.048, né? Ok? Professor, qual que é o público-alvo desses caras, né? Pessoas portadoras de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida, né? Ou seja, então qual que é o trabalho do artigo 4? É concedendo a essas pessoas, que é o público-alvo, né, ao quê? A fiscalizar, a participar, né, de fiscalizar, poder de fiscalização. O Conselho Nacional dos Direitos de Pessoas Portadoras com Deficiência, olha aqui, né, os conselhos estaduais e municipais, ó, então nós temos aqui o Conselho Federal, né, Nacional, os conselhos estaduais, né, e os municipais, né, e das organizações representativas. Quais são as organizações? Associações diversas aí que tem, né? Portadoras de deficiência. Professor, eu quero organizações representativas, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, né? Nós temos aqui no Mato Grosso, na minha cidade de Cuiabá, uma associação muito bem aí articulada, tá de parabéns aí a associação, que é a Associação dos Cegos, né? Então, faz parte do conselho? Não, o conselho é outro, né? Então, essa associação, ele diz o legislador, ó, organizações representativas, né? Aí nós temos diversas representações, né? Olha, olha o direito deles aqui, ó, legitimidade para acompanhar e sugerir medidas para o cumprimento dos requisitos estabelecidos nesse decreto. Então, aqui, trouxe esse instrumento aqui, a intenção do artigo 4º do legislador é essa a intenção. Bacana? Bingo, né? E agora, pessoal? Agora,
nós pagamos já o artigo 1º, que são as disposições preliminares, né? Agora a gente vai tratar do quê? Nós vamos tratar aqui do capítulo 2, do atendimento prioritário. Pela ordem, vem comigo, pela ordem. É o seguinte, né? O atendimento prioritário, né? Você só pode prosseguir esse vídeo, né? Aliás, eu faço o seguinte, faço um convite para você, dá um pause no vídeo, vai lá e dá uma lida na lei 10.048, uma lei curtinha, uma lei pequenininha, né? Porque com base nos direitos e obrigações e deveres criados pela 10.048, agora o legislador vai o quê? Regulamentar no capítulo 2. Vem comigo. Os órgãos da administração pública, direta, indireta, fundacional, das empresas prestadoras de serviços públicos e instituições financeiras, olha aí, tá? Por isso que cai muito esse assunto nas provas de concurso de banco, né? Ó, instituições financeiras, né? Ó, porque naquela época, as instituições financeiras tinham um fluxo muito grande, né? Muito grande de pessoas. Hoje nem tanto, né? Instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Então, todas essas pessoas, a administração pública direta e indireta, tá? As empresas prestadoras de serviços públicos, tá certo? Todas elas, instituições financeiras, né? Elas deverão de atendimento prioritário. Professor, qual que é o grupo do atendimento prioritário? Idosos, né? Idosos acima de 60 anos, aí nós temos um outro grupo dentro de idosos que é acima de 80 anos, né? Pessoas com gestantes, lactantes, né? E obesos e assim por diante, ok? Então ele tem o quê? Dispensar. Então vai tirar a pessoa do atendimento normal e vai o quê? Oferecer um atendimento prioritário. Bacana, bingo, vem comigo, né? E agora o trabalho do decreto é o quê? Detalhar, né? Vem comigo. Consideram-se para efeitos deste decreto. Agora ele vai trazendo o quê? As conceituações, ó. Pessoa portadora com deficiência. Olha aí. Então, consideram-se. Professor, esse negócio de pessoa portadora de deficiência é bastante amplo, com certeza, né? Agora ele vai tratar, né? Ó, para o atendimento prioritário, tá? Essa é a pessoa com deficiência para atendimento prioritário, não é para a acessibilidade. A acessibilidade é outra coisa. Só adiantando para vocês aqui, ó, pessoa portadora de deficiência. Aí eu pergunta direta para você. Qual o tipo de deficiência, né? Física, auditiva, visual, mental e múltipla, né? De novo, né? Ó, deficiência múltipla, mental, visual, auditiva e física, né? Então nós temos aí 5 tipos de deficiência, salvo engano, tá? 5 tipos específicas, né? Ou seja, o decreto trouxe um rol ampliativo de interpretação da lei, né? Ok. Primeiro, além daquelas previstas na lei 10.690 de 2003. Professor, isso aqui é uma lei que trata o quê? De financiamento específico. O que dá lei aqui? Ó, o que o legislador aqui quis dessa lei? Vou falar para vocês aí. Então faz assim, ó, tá? Vamos lá, quer ficar competitivo, né? Faz um rabichinho assim no caderno e vai escrevendo aqui, tá? Vai escrevendo aí. Vamos lá. Pessoas portadoras da lei 10.690. Pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, altruístas diretamente por intermédio de seu representante legal. Então, isso que diz aí, isso que quer pegar da lei. Bacana, né? Que possui limitação, tá? Então a pessoa tem que ter uma limitação, senão não é deficiente, ou incapacidade para o desempenho de atividade que se enquadra nas seguintes categorias. Então, primeira coisa, regra geral para ser deficiente, né? Possuir limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades, né? Quais os tipos agora de limitações que nós temos? Deficiência física do corpo humano, né? Claro, né? Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, do corpo físico, né? Apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, hemiplesia, hemiparasia,
ostomia, amputação ou ausência de membros, né? Ok. Paralisia cerebral, nanismo, né? Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deconformidades estéticas, né? O cara não tem uma orelha, né? Mas ele ouve bem, professor, ele ouve bem. Vou de novo aqui. Exceto com as deformidades estéticas, né? Então, o cara não tem uma orelha. Infelizmente, né? A gente não deseja mal para ninguém. Mas ele, para fins de concurso, eu já estou dando uma possibilidade de questão de prova, ele não é considerado deficiente físico. Por quê? Porque as deformidades estéticas não se incluem no rol de deficiência física, né? Professor, a mulher fez uma cirurgia plástica e ficou com o rosto um pouquinho deformado, professor, o narizinho tortinho, né? Um olhinho assim. E aí, professor? Não. Tem uma deformidade física? Claro que tem. Mas é de fins estéticos, cara. O examinador cobra isso, cara. Esses detalhes é que você vai acertar todas as questões, né? E as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções, né? O cara não tem o dedinho da mão, né? E aí, professor? Não tem, né? Então aí, bacana, deficiência física para o atendimento prioritário. Todas essas regras aqui é para o atendimento prioritário. Atendimento prioritário tem uma versão, tem um conceito e tem um propósito. Qual que é o propósito, professor? Ser atendido o mais rápido possível, né? De forma diferenciada. A acessibilidade é outra coisa, né? É para ter acesso a algum lugar, tá? É diferente, aqui é para o atendimento prioritário. O cara do dedinho, entendeu? É considerado lá uma deformidade física, né? Mas para atendimento prioritário, negativo, né? Ok. B, deficiência auditiva. Tá? Sim. Perda bilateral, tá? Parcial ou total. Total, pronto, né? Agora, parcial. Professor, até onde vai esse parcial? O decreto especificou de 41 decibéis ou mais, né? 41 decibéis ou mais, por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz, né? Então ele trouxe aqui a especificação técnica, né? Professor, você tem como detalhar? Não tem como detalhar porque eu não sou dessa área aqui da auditiva, mas você tem que saber o número, 41 decibéis ou mais, pronto, né? Professor, visual, né? Cegueira, né? Claro, né? O cara é cego, acabou, né? Na qual a acuidade visual é igual ou menor a 0,05 no melhor olho, tá? Com a melhor correção óptica, a baixa visão. Né? Baixa visão significa acuidade visual entre 0,3 e 0,5. Tá? 0,3 ou 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Né? Nos casos nos quais a somatória da medida do campo visual de ambos os olhos for igual ou menor a 60 graus, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Então ele trouxe aí na legislação o que vem a ser deficiência visual, né? Claro, muito técnico, né? Deficiência mental, né? Vamos lá, né? Funcionamento intelectual significativamente inferior, a média com a manifestação antes dos 18 anos, e limitações associadas às duas ou mais áreas de habilidade adaptativas, tais como, o cara tem dificuldade na comunicação, tá aqui, mental, né? Cuidado pessoal, né? Habilidades sociais, utilização de recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Então, isso aqui é enquadrado deficiência mental, tem direito a atendimento prioritário. Deficiência múltipla, né? Associação de duas ou mais deficiências, né? O cara pode ser duas ou mais, né? Nós temos aí 5 deficiências, né? Nós temos aqui a múltipla, mental, auditiva, visual, né? E a física, né? 2 ou mais, né? Bacana? Então isso que veio a ser deficiência, portadora de deficiência, né? 5 tipos de deficiência para o atendimento prioritário, né? Professor, nós vimos que o objeto da lei, ela trata de duas coisas, né? Ela trata de pessoas portadoras de deficiência. Deficiência, quantos tipos? 5. Fala aí, rapidão. Isso, física, auditiva, visual, mental e múltipla. Bingo, tá?
ou pessoas que tenham mobilidade reduzida, né? Tá? Vamos ler o conceito, depois vem os exemplos, né? Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, ele não está num daqueles 5 itens, né? Tenha por qualquer motivo, ao legislador, qualquer motivo, né, um rol ampliativo, né, dificuldade de movimentar-se permanentemente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. Bacana. Questão de prova. Vem comigo, vamos lá. Olha o caso. O cara teve a infelicidade de ter quebrado as 2 pernas. Ele se enquadra no decreto de mobilidade reduzida? Claro, por quê? Porque ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele tem o quê? Ele tem dificuldade de se movimentar. Professor, mas vai consertar a perna do cara, então ele é o quê? Temporariamente. Essa sua situação gera o quê? Redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção, né? Bacana, né? Então tá aí, né? Por exemplo, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Isso já aconteceu comigo, já solicitei essa situação aí. Não sei se você sabe, eu tenho um problema sério nos olhos, né? Teve uma certa vez eu tive um descolamento de retina, né? Então eu estava com a mobilidade reduzida, né? Aí eu tive que pegar uma fila no banco, eu usei esse direito do atendimento prioritário, que naquele momento eu estava com as minhas situações momentâneas limitadas. Gente, atenção, isso que eu acabei de falar para você é um juízo de valor que você deve ter para a prova, tá? Deve ter para a prova. Então, isso que vem a ser, esse é o conceito, né? Bacana. Professor, onde que está idoso, obeso, gestante, lactante? Parágrafo 2º. Que também está sendo concedido o quê? O atendimento prioritário. Vem comigo. O disposto no caput aplica-se ainda às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que é o idoso, né? 60 anos, né? Gestantes, lactantes, pessoas com crianças de idosos, né? De colo, né? Tá certo? Temos aí, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, né? Aí nós temos na lei também, trouxe também o idoso também, o obeso também tem direito a essa, na 10.048 trata especificamente do obeso também, né? Parágrafo 3º, vem comigo, né? Olha só que coisa interessante do parágrafo 3º, né? Olha que coisa interessante aqui do parágrafo 3º, né? O acesso prioritário às edificações de serviços das instituições financeiras, ou seja, né, o legislador aqui fez questão de quê, né? Fez questão de trazer o quê? Um comando específico para instituições financeiras, né? Tá? Deve seguir os preceitos estabelecidos nesse decreto. Então está dizendo que todas as instituições financeiras devem seguir o critério do atendimento prioritário nas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas da BNT, ou seja, aqui ele fala também de acesso, né? De acessibilidade, ok? Apesar que estamos falando de atendimento prioritário, né? No que não conflitarem, que não, olha a palavrinha, que não, tá? Olha aí, não, né? Ou seja, se conflitar com a Lei 10.102, está liberada a instituição financeira excluir a acessibilidade. Se conflitar com a Lei 7.102, a instituição financeira está o quê? Desobrigado a atender o acesso prioritário, que é o acesso, né? Está aí. Professor, mas o que diz essa bendita Lei 7.102, né? Ela trata de quê? Dispõe sobre a segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para a constituição e funcionamento de empresas particulares que exploram serviços de vigilância, de transporte de valores e da outra. Então ele fala o quê? Da segurança, né, dos estabelecimentos financeiros, né? Se você for promover acessibilidade que vai colocar em risco a segurança, vai prevalecer a segurança, que é o maior bem comum, é o quê? A vida da pessoa. Bacana, né? Então aqui é uma excludente aqui da instituição financeira. A outra, observado ainda a resolução do Conselho Internacional 2878 de 26 de junho de 2001. Também é outra excludente aqui de aplicação, no caso especificamente das instituições financeiras, né? Bacaninha, 10, ótimo, né? Vamos continuar. Artigo 6º, né?
Artigo 6º, né? Artigo 6º ele vai tratar mais ainda o que vem a ser atendimento prioritário, né? Vamos lá. A queima-roupa, rapidão. Atendimento prioritário, preste atenção, é o somatório de 2 adjetivos, tá? Então, atendimento prioritário é o somatório de 2 adjetivos, né? Primeiro adjetivo, tá aqui, que chama-se tratamento diferenciado, tá? Diferenciado. Professor, como que pode se manifestar um atendimento diferenciado no atendimento prioritário? Um exemplo muito simples, né? Quando você tem lá as cadeiras que estão aguardando atendimento, temos o quê? Umas cadeiras reservadas especialmente para esse público. Está dando uma deferência, está dando o quê? Um diferenciamento, um exemplo, né? Está aí, tá? E atendimento imediato. Então, atenção, o atendimento prioritário é o somatório do tratamento diferenciado e do atendimento imediato. Significa na hora, né? Ó, na hora, né? Imediatamente, né? Você sai da fila comum e vai para a fila especial, tá? Ok. Professor, o tratamento diferenciado ficou muito aberto. E aí? É claro que o decreto trouxe o quê? Especificações no que vem a ser tratamento diferenciado. Ele traz aí, ó, o parágrafo 1º, né? Ele traz aqui o parágrafo 1º. Tratamento diferenciado. O que vem a ser tratamento diferenciado, né? Nós temos aí vários incisos para como que o estabelecimento pode diferenciar. Primeiro, vamos lá. Inclui, entre outros. Quando fala inclui, entre outros, né? Ou seja, que não são somente esses que estão aqui que é considerado um tratamento diferenciado. A instituição, o empreendimento, o órgão lá, né? A entidade pode criar outros? Pode, né? Está permitindo que faça isso. Primeiro, assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações acessíveis, né? Tá aí. Então isso é um tratamento diferenciado. Tá lá, cara, tá todo mundo em pé, lá tem um banquinho do cara, o cara vai lá e senta, né? 2, né? Mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas, tá, em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Outro atendimento preferencial, né, diferenciado, né, serviço de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, né, auditiva prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em línguas, né, sinais libras, né, no trato com aquelas que não se comuniquem em libras, e para pessoas surdos, cegas, prestado por guias, intérpretes ou pessoas capacitadas nesse tipo de atendimento. É um tratamento diferenciado. Pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com deficiência visual, tá? Mental e múltipla, bem como as pessoas idosas. 5. Disponibilidade de área especial para o embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Sinalização ambiental para orientação das pessoas referidas no artigo 5. Então, tem uma sinalização especial, né? Vem comigo, tem mais? Com certeza. Divulgação em lugar visível do direito de atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Ok, né? 8. Admissão de entrada e permanência de cão-guia. Admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput do artigo 5º, bem como nas demais edificações de uso público e aqueles de uso coletivo mediante apresentação de carteirinha de vacina atualizada do animal, né? Então o cara vai ter que apresentar a carteirinha de vacinação atualizada do animal para ter direito ao acesso, né? Claro, né? E finalmente a existência de locais de atendimento específico para pessoas referidas ao atendimento. Então tem que ter um local específico, separado, né? Ok. Vambora, professor, vambora, né? Ok, então a gente estava falando de quê? De tratamento diferenciado. O artigo 6º, qual que é o trabalho do artigo 6º? É esclarecer o que vem a ser atendimento prioritário. É o somatório do tratamento diferenciado mais o atendimento imediato. Tá? O parágrafo 1º, nós explicamos as formas, como que vai se dar um tratamento diferenciado. E agora, o parágrafo 2º vai trazer o entendimento do atendimento que imediato. Né? Vamos lá. O atendimento
Entende-se por imediato o atendimento prestado às pessoas referido no artigo 5º, são aquelas que têm direito a atendimento prioritário, de qualquer outra, antes de qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento. Olha que coisa interessante, né? Depois de concluído o atendimento que estiver em andamento. Senão o atendente não consegue terminar nenhum nem outro, né? Observado o disposto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso. Professor, o que diz esse inciso 1? Aqui, vou ler para vocês. Ó. Atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população, né? Então tá aí, atendimento preferencial, imediato e individualizado. Então isso aí que é o atendimento que está completando só, né? Parágrafo 3º. Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, serviço de emergência, um pronto-socorro, por exemplo, né, a prioridade conferida por este decreto fica condicionada à avaliação médica em fase da gravidade nos casos de atender. Ah, que coisa interessante, né? Então chegou lá uma pessoa que tem direito, né, cara, ao atendimento prioritário. Está lá no hospital, emergência, né? Tem muita gente lá. E aí, professor? Cara, tem 3 caras que não se enquadram nesse público, mas o cara está morrendo. Professor, o cara está morrendo, mas se eu tenho direito a atendimento prioritário, então eu vou furar o olho dele. Não, não vai. Porque o legislador foi sábio. Ele colocou a proteção ao maior bem jurídico que é a vida. Então, o cara fica condicionado à avaliação médica em fase da gravidade nos casos a atender. Tá? Então, qual que vai ser a prioridade médica lá no serviço de emergência? Aquele mais grave. Quanto mais grave, atendimento prioritário. O restante pode aguardar. Ok, bacana, né? Muito top esse cara aqui. Se eu fosse fazer uma questão, eu faria uma questão sobre o parágrafo 3º. Vem comigo, parágrafo 4º. Os órgãos, empresas e instituições referidas no caput do artigo 5º devem possuir pelo menos um telefone de atendimento adaptado para comunicação com pessoas portadoras de deficiência auditiva, né? Então deve ter aí pelo menos um atendimento aí para telefones para pessoas de deficiência auditiva, um telefone, um mecanismo especial. Ok, né? Artigo 7º, vem comigo aqui, né? Artigo 7º, último artigo do capítulo 2. O atendimento prioritário no âmbito da administração pública federal, direta e indireta, bem como das empresas prestadoras de serviços públicos, obedecerá às disposições deste decreto, além do que estabelece o decreto 5.507, que é bem específico para atendimento federal. Então ele está colocando aí atendimento prioritário, né? Então ele vai ter que fazer isso. Aí ele passou uma tarefinha para os demais entes da federação. Cabe aos estados e municípios DF, no âmbito de suas competências, criar instrumentos para efetiva implantação e o controle do atendimento prioritário referido a esse decreto, né? Pronto, né? E agora, pessoal, a gente vai falar de acessibilidade, tá? Acessibilidade. Então, o atendimento prioritário é o capítulo 2. Bingo, só isso? Sim, tá lá, né? Chama atenção, atendimento prioritário é uma coisa, acessibilidade é outra coisa, né? Acessibilidade, né? Acessibilidade de alguém para em algum lugar. Essa regra de acessibilidade ela é específica para um público-alvo, né? Professor, qual que é o público-alvo específico, né, da acessibilidade aqui? Pessoas portadoras de deficiência ou, né, mobilidade reduzida. É próxima do anterior, mas é diferente, tá? Ok, acesso a qual lugar? A locais aí que tenha, principalmente aí, pessoas onde tem atendimento em geral, né? Órgãos públicos, locais aí, né? Acessibilidade o quê? Que forma que atenda às suas especificações de acordo com o público-alvo. Tudo bem. O artigo 8º, ele trata do quê? Ele vai tratar de conceitos, né? Para fins de acessibilidade. Tá? Como é que pode cair na prova? Professor, barreira para fins de atendimento prioritário? Não, é para fins de acessibilidade, é outro assunto. O que vem a ser acessibilidade? Vem que é de acesso, ou condição para utilização com segurança e autonomia total ou assistida
dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Bacana, então acesso a esses locais, né? Barreira, né? O conceito de barreira é muito maior, né? O que é barreira? O entrave, o empecilho, né? O obstáculo, né? E essa barreira aqui, ó, eu vou voltar depois ler, ela pode ser de vários tipos, né? Ela pode ser aqui, ó, comunicação, né? Não tem, a pessoa lá é deficiente auditiva, a pessoa está falando, não adianta, está tendo uma barreira de comunicação, então tem que ter lá em Libras, né? Esse aqui é o L, né? Ó, nos transportes, né? Barreiras nas edificações e urbanísticas, né? Isso também aqui está lá na Lei 10.098, tá? Vamos lá. Qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, ó, entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento, à circulação com segurança e à possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação classificada em. O que significa esse em classificadas em? Nos tipos de barreira. Barreiras urbanísticas, né? As existentes nas vias públicas e os espaços de uso público. Nas edificações, as existentes no entorno interior das edificações de uso público e coletivo, no entorno e nas áreas internas de uso comum, nas edificações de uso privado multifamiliar. Barreiras nos transportes, as existentes no serviço de transportes, e barreiras em comunicações e informações. Qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, seja ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, né? Ok, né? Então essa aqui é a parte conceitual da acessibilidade. Conceitos esses que nós vamos trabalhar no decorrer de toda a aula, né? Vamos lá, 2 elementos coligados aqui. Ó, elemento de urbanização e mobiliário urbano. Professor, um telefone, uma lixeira, um toldo, é um elemento ou mobiliário? É uma mobília, né? O elemento de urbanização é um projeto paisagístico, então o cara vai ter que projetar, né? Por exemplo, a calçada é o quê? É um elemento de urbanização, que aí nós temos lá o acesso à rua, né? A calçada tem que ter aquela rampa lá, de acordo com as regras da BNT. Vamos lá, comigo. Elemento de urbanização. Qualquer componente das obras de urbanização, qualquer componente das obras. Então, a calçada faz a obra, sim, a via faz parte da urbanização, sim. Tais como referentes à pavimentação, o saneamento, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e que os que materializam as indicações de planejamento urbanístico. Então, o elemento urbanização diz respeito ao planejamento urbanístico. Mobiliário, vem de mobília, lixeira, poste, semáforo e assim por diante, né? Mobília, né? O conjunto de objetos existentes, ó, objetos, tá? O outro é componentes, né? Nas vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização, são adicionados, ok? Ou da edificação de forma que a sua modificação ou traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, né? Ou seja, essa mobília não pode prejudicar o elemento de urbanização. Tais como, aí o legislador foi bacana, ele trouxe exemplos para a gente ficar mais fácil a explicação, ó. Semáforos, postes de sinalização similares, telefones, cabines telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e qualquer outro de natureza análoga, né? Professor, tem uma lixeirinha na minha casa, tudo bem. Então, se você tem uma lixeirinha, vai ser o quê? Mobiliário urbano, né? Então, essa lixeirinha não pode atrapalhar o quê? A mobilidade da acessibilidade. Não é? Não pode atrapalhar a calçada, o fluxo de pessoas, né? Ajuda técnica, né? E ajuda técnica, professor? Ajuda técnica, ela é o seguinte, é uma tecnologia aplicada tecnicamente para ajudar o quê? Na mobilidade, né? Tá certo? Ou seja, há coisas aí específicas, né? Atendimento telefônico para surdo. Tem, né? Ele é específico, é uma tecnologia aplicada e assim por diante, né? Instrumentos, cadeiras, né? Tudo, né? Vamos lá. Produtos
instrumentos, equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a funcionalidade da pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia pessoal ou total ou assistida, né? Então, ajuda técnica é o quê? É a tecnologia aplicada nos insumos, nos produtos, nos serviços, softwares, para quê? Para ajudar aqueles que necessitam, que têm dificuldade de acessibilidade, tá? Edificações de uso público, né? Professor, edificação de uso público são o quê? São as repartições em geral. Aquelas administradas por entidade da administração pública, direta ou indireta, por empresas prestadoras de serviços públicos destinadas ao público geral. Então, todas as empresas aí, tá, prestadoras de serviço público, rede elétrica, saneamento, telefone, são enquadradas como o quê? Uso público, né? Uso coletivo. Tá? Uso público tem uma característica, a natureza pública das coisas, né? Uso coletivo pertence o quê? A particulares, é privado. Então ele vai atribuir determinadas regras de acessibilidade também ao uso coletivo. Shopping centers, supermercados, hospitais e assim por diante, né? Edificações de uso coletivo, aquelas destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços e de atividades da mesma natureza, né? Ok, se tem de uso coletivo, tem a privada, né? Isso você tem que saber claramente. Uso público, poder público, direito público, né? Ou equiparado ao direito público, né? No caso aqui, as prestadoras de serviços, né? As concessionárias. O uso coletivo é privado, mas ali tem uma coletividade envolvida. Hospitais, supermercados, escolas, né? Tá certo? Esportes, assim por diante. Uso privado, olha só, aquelas destinadas à habitação. A minha casa é de uso privado, que podem ser classificadas como unifamiliar ou multifamiliar. O que é uma unidade multifamiliar? Um edifício, um prédio. Então, nesse prédio, naquele empreendimento, tem várias famílias que ali residem. Então, é multifamiliar. A minha casa é unifamiliar. É apenas uma família, tá? Desenho universal. Olha o conceito desse cara aqui, tá? Um conceito interessantíssimo, né? Desenho universal, né? Ele já quer o seguinte, ele já quer criar um conceito de regra de acessibilidade que seja um desenho universal que as pessoas automaticamente já fazem acontecer. Concepção de espaços, olha aí, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas com diferentes características antropométricas e sensoriais de forma autônoma, segura e confortável, que constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade, né? Então a parte conceitual terminamos aqui, né? Bacana. Vamos lá, último artigo aí dessa primeira parte da nossa aula, né? Já deu aí quase uma hora aí, né? Uma hora que vem comigo aqui. A formulação, implementação e manutenção das ações de acessibilidade atenderão às seguintes premissas básicas, né? Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro, regra para todo mundo. A priorização das necessidades, a programação em cronograma e a reserva de recursos para a implementação das ações e o planejamento de forma continuada e articulada entre os setores envolvidos, né? Então tá aí, né? Vamos dar uma paradinha pro café aí para não ficar aula maçante, né? E esse capítulo, o próximo, aliás, a paradinha ela foi estratégica, tá? Por que a paradinha foi estratégica, né? Porque este capítulo aqui, o capítulo 4 é o maior capítulo de todos, né? Por quê? Porque aqui ele vai trazer o quê? Regras específicas para fazer acontecer, para aplicar realmente o quê? As regras de acessibilidade. E a acessibilidade, cara, papo reto com vocês, vai muito o quê? No projeto arquitetônico e no projeto urbanístico, né? Dos empreendimentos da sociedade. Então aqui a gente vai trabalhar aqui, salvo engano, são 4 sessões específicas, né? Então a gente vai trabalhar uma aula só, a segunda parte, 100% aqui do capítulo 5º, que é o maior capítulo desse decreto. Bacana? Cafezinho, volto já já.